Quando você pensa em colapso econômico, o nome que ressoa através da história é um grito de angústia: a Alemanha de Weimar. É a história que contamos para alertar sobre o que acontece quando a ganância política e a matemática entram em rota de colisão. Crianças brincando com pilhas de notas sem valor que eram mais abundantes que brinquedos. Uma mulher usando uma montanha de papel moeda para acender sua lareira, porque o papel era mais barato que a lenha. O dinheiro se tornando, literalmente, o lixo que forrava as paredes das casas. Mas esta não é apenas uma história de falência. É a história de um assassinato monetário onde o próprio Estado destruiu o valor que havia jurado proteger. É a lição cruel de que a impressão desenfreada de dinheiro não é uma solução. É uma praga que corrói os alicerces da civilização. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que este, o maior desastre monetário da história, escondeu em suas cinzas o maior segredo de sobrevivência econômica já visto. E é exatamente isso que vamos revelar hoje. O que você está prestes a ver não é um simples conto histórico. É um manual de operações sobre como o poder e a psicologia podem subverter a própria realidade financeira e como um país inteiro pode se reerguer do nada, sem ouro, sem prata e, acredite, sem dinheiro de verdade. É um modelo perigoso tanto para a destruição quanto para a reconstrução que a elite financeira global observa de perto até hoje. Para entender o milagre, primeiro precisamos revisitar o pesadelo. A semente da destruição foi plantada em 1919 com o Tratado de Versalhes. Os termos impostos à Alemanha eram uma sentença de morte financeira, 132 bilhões de marcos em ouro como reparações de guerra. Uma quantia que superava o produto interno bruto de toda a nação. O novo governo, a República de Weimar, enfrentou uma escolha impossível, o mesmo dilema que assombra impérios desde a Roma antiga: pagar dívidas impagáveis ou ligar as impressoras e arriscar o colapso total. Eles fizeram a escolha fatal: lançaram-se na impressão de dinheiro. No início era justificado como uma medida temporária para manter a paz e financiar a infraestrutura, mas a dívida, como um buraco negro, tem sua própria gravidade. Quanto mais eles imprimiam, mais o valor do marco alemão despencava no mercado internacional, e quanto mais ele caía, mais marcos eram necessários para comprar as moedas estrangeiras exigidas pelos aliados. O ciclo vicioso estava formado. Impressão levava à desvalorização, que exigia ainda mais impressão. Era uma espiral da morte monetária. Em 1923, o caos deixou de ser apenas econômico para se tornar físico. A ocupação do Vale do Ruhr, a principal região industrial da Alemanha, pelas tropas francesas em retaliação ao não pagamento das reparações, levou o governo alemão a financiar uma resistência passiva. Em outras palavras, o Estado teve que pagar milhões de trabalhadores para simplesmente não trabalharem. O custo era impagável, e o único caminho foi imprimir um volume insano de papel moeda. A hiperinflação não era mais uma taxa, tornou-se uma força da natureza. Em janeiro de 1923, $1 americano valia cerca de 10 mil marcos. Em julho, 6 meses depois, $1 valia 340 mil marcos. Em novembro, no pico do desastre, eram necessários 4,2 trilhões de marcos para comprar um único dólar. O dinheiro perdeu completamente sua função. Os preços dobravam a cada 4 dias. Os restaurantes pararam de imprimir cardápios. Em vez disso, escreviam os preços em quadros negros para apagar e reescrever a cada hora. Os trabalhadores exigiam ser pagos 2 vezes ao dia e corriam com seus salários em carrinhos de mão até a mercearia mais próxima. Se demorassem algumas horas, o dinheiro recebido de manhã não compraria nem um pão à tarde. A sociedade se partiu. A classe média, a espinha dorsal de qualquer nação, foi varrida do mapa. A poupança de uma vida inteira, apólices de seguro, pensões, tudo virou pó, números inúteis em um papel sem valor. Enquanto isso, quem tinha dívidas se tornou rico da noite para o dia, pagando tudo o que devia com dinheiro de lixo. E especuladores estrangeiros? Eles compravam fábricas alemãs inteiras pelo preço de uma única refeição em seus países. O sistema de troca legal simplesmente entrou em colapso. O dinheiro não era mais um meio de troca, era um veneno.
As pessoas voltaram a usar moedas estrangeiras, commodities como carvão ou centeio, ou simplesmente a troca direta, o escambo. O dinheiro de Weimar perdeu sua função. Não havia mais dinheiro de verdade circulando. A essa altura, a Alemanha não estava apenas à beira do colapso. Ela já estava lá. A miséria e a raiva popular abriram um espaço enorme para o extremismo. E não é coincidência que, no auge do caos monetário, em novembro de 1923, um certo agitador político chamado Adolf Hitler tenha tentado seu primeiro golpe de Estado em Munique. O colapso econômico criou o solo fértil para a semente da tirania germinar. O governo precisava de uma solução imediata. Não havia como levantar impostos, ninguém tinha dinheiro para pagar. Não havia como pedir empréstimos, ninguém confiaria no país. Eles estavam, para todos os efeitos, sem um sistema monetário. A única esperança era um ato de pura magia. E é aqui que entra em cena o grande arquiteto, o homem que seria aclamado como o mago das finanças, por ter supostamente criado riqueza do mais absoluto nada. Seu nome era Hjalmar Schacht. A história dele e a solução inacreditável que ele criou é o que vamos desvendar a seguir. Fique conosco para descobrir como a Alemanha realizou o maior truque de mágica financeira da história. Garanto que o que você vai aprender vai mudar sua forma de ver o dinheiro para sempre. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder a continuação desta história incrível. Obrigado por assistir e até a próxima. Imaginem um país onde um pão custa bilhões, onde você precisa de um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar 1 litro de leite. Essa não é uma cena de ficção científica, essa foi a Alemanha em novembro de 1923. A hiperinflação tinha atingido um pico absurdo de quase 30.000% ao mês. A única coisa mais rápida que a impressora de dinheiro do governo era o desespero do povo. Nesse cenário de colapso total, um homem é chamado para fazer o impossível. Hjalmar Schacht, um banqueiro pragmático e implacável, assume a presidência do Banco Central alemão. A missão dele, em menos de 48 horas, reverter uma calamidade econômica que parecia um buraco negro prestes a engolir a nação. O dilema de Schacht era gigantesco. Como criar uma moeda estável quando não há ouro, não há prata e, o pior de tudo, não há confiança? A lógica econômica dizia que uma nova moeda precisava ser lastreada, garantida por reservas de metal, mas a Alemanha tinha sido esvaziada pela guerra e pelas reparações. As reservas simplesmente não existiam. Schacht entendeu que a solução não viria da economia, mas sim da psicologia. Ele precisava criar uma ilusão monetária, algo que convencesse o povo alemão de que o novo papel em suas mãos tinha valor real. E a arma secreta para essa missão quase impossível foi o Rentenmark. Em 15 de novembro de 1923, o Rentenmark foi lançado e o que Schacht fez foi um golpe de mestre em engenharia da percepção. Primeiro, a substituição. A nova moeda substituiu a antiga numa taxa alucinante. Um único Rentenmark valia 1 trilhão de Papermarks, os antigos marcos de papel sem valor. Esse corte radical de 12 zeros foi o choque psicológico necessário para quebrar a mentalidade inflacionária que dominava o país. As pessoas pararam de pensar em bilhões e trilhões. Mas como dar valor a essa nova moeda? Aqui vem a grande ilusão. Em vez de ouro, o Rentenmark foi lastreado por uma hipoteca sobre a terra alemã. O novo banco emissor, o Rentenbank, tinha um direito legal sobre os ativos rurais e industriais do país, no valor de 3,2 bilhões de Rentenmarks. De repente, o povo podia olhar para os campos de centeio e para as chaminés das fábricas e ver o lastro da sua moeda. Eram ativos reais, coisas que a impressora do governo não podia simplesmente duplicar da noite para o dia. Mas aqui está o segredo que muitos esquecem. O Rentenmark não era, de fato, conversível em terra. Ninguém podia ir ao banco e trocar suas notas por um pedaço de fazenda. O lastro era um símbolo de solidez, uma jogada de marketing genial. O verdadeiro segredo do sucesso não estava na terra, mas na disciplina implacável que Schacht impôs. O fator decisivo, a verdadeira mágica, foi a restrição absoluta à emissão.
A quantidade de Rentenmarks foi estritamente limitada desde o início. E o mais importante de tudo, Schacht proibiu o Banco Central de continuar financiando os déficits do governo. Em outras palavras, ele cortou a droga do viciado. O governo foi forçado, pela primeira vez em anos, a parar de se comportar como um louco com uma impressora de dinheiro. O governo teve que aceitar que o dinheiro é uma promessa, e essa promessa precisa ser honrada com disciplina fiscal. O resultado foi um milagre imediato. Quase da noite para o dia, o pânico de gastar tudo o que se recebia cessou. Os preços se estabilizaram em relação ao novo Rentenmark. O escambo, a troca de produtos por produtos que tinha voltado a ser comum, começou a desaparecer. Em questão de meses, a economia alemã tinha uma moeda funcional novamente, mesmo que ela fosse, tecnicamente, uma ilusão monetária sem o lastro tradicional. O Rentenmark cumpriu seu propósito com perfeição. Ele foi a ponte, a âncora psicológica que permitiu que o verdadeiro dinheiro retornasse. Em 1924, com a ajuda de empréstimos internacionais, o Rentenmark foi substituído pelo Reichsmark, uma moeda finalmente lastreada em ouro, consolidando a estabilidade. A Alemanha parecia ter renascido das cinzas, mas a reconstrução foi apenas econômica. O trauma social deixado pela hiperinflação era profundo e permanente. A estabilidade do Rentenmark não devolveu as poupanças que foram completamente destruídas. A classe média, que viu o trabalho de uma vida inteira virar pó, desenvolveu uma desconfiança profunda e duradoura no Estado e na democracia. Essas pessoas que perderam tudo se tornaram as mais vulneráveis à propaganda de extremistas que prometiam ordem e vingança. O colapso monetário também deixou um vazio moral. Ele destruiu a ideia de que trabalho duro e poupança levam à recompensa. Quando um governo mostra que pode destruir a riqueza do seu povo com o simples apertar de um botão, a ética de trabalho e o tecido social são danificados de forma quase irreparável. E aqui vem o aviso final, a lição mais sombria desta história. A estabilidade conquistada pela Alemanha foi, no fundo, uma estabilidade emprestada. O país voltou a crescer, mas se endividou massivamente no exterior, principalmente com o capital americano, durante os chamados Anos Dourados. A dura lição de disciplina fiscal do Rentenmark foi esquecida. O ciclo de endividamento começou de novo, desta vez, sob a crença de que os empréstimos estrangeiros durariam para sempre. Quando a Grande Depressão de 1929 atingiu o mundo, o castelo de cartas alemão desabou. O país, já traumatizado pela hiperinflação e com sua classe média fragilizada, mergulhou em um desemprego massivo. O resultado? O vácuo de liderança foi preenchido por aqueles que prometiam acabar com a humilhação e o caos financeiro de uma vez por todas. O desastre monetário de 1923 abriu o caminho para a ascensão do nazismo. A história da Alemanha nos dá duas lições monumentais que as nações de hoje parecem ignorar, sob seu próprio risco. Primeira, dinheiro é confiança, mas confiança é disciplina. A ilusão do Rentenmark só funcionou porque foi acompanhada por um fim estrito à impressão de dinheiro. Você pode enganar o mercado por um tempo, mas não pode enganar a matemática para sempre. E a segunda lição: a destruição monetária deixa cicatrizes políticas incuráveis. Destruir a riqueza de uma nação, mesmo que a economia seja consertada depois, destrói a fé no sistema e pavimenta o caminho para a tirania. O custo final do dinheiro sem valor não é econômico, é a própria liberdade. Hoje, os bancos centrais do mundo operam com moedas fiduciárias, sem lastro em ouro, baseadas apenas na fé e crédito de seus governos. Eles imprimem trilhões em resposta a cada crise, achando que desta vez será diferente. Mas a história do Rentenmark prova que a única coisa que impede o colapso total é o limite que o governo impõe a si mesmo. Se esse limite falhar, o custo não será apenas a inflação, será o preço de uma civilização inteira. Se esta lição de história te fez questionar a verdadeira fundação do nosso dinheiro e o que o futuro nos reserva, clique em inscrever-se e ative o sininho. A história sempre tem as respostas se estivermos dispostos a ouvir. Obrigado por assistir e até a próxima.